A paz do Senhor, amém, a todos que estão me assistindo nesse momento. Bom, nesse vídeo eu vou estar falando sobre o grande amor de Deus, ou especificamente o amor divino, o amor de Deus, chame como você quiser chamar. Mas o assunto desse vídeo é sobre o amor de Deus para conosco, para nós seres humanos. Pecando ou não, Deus nunca vai deixar de nos amar. E a primeira referência que eu vou estar usando aqui, inclusive a referência central, é lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 19, está escrito assim. Vamos ler a palavra do Senhor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Bom, esse versículo aqui, bem pequeno, está falando sobre nós cristãos, que nós amamos ele porque ele nos amou primeiro. Ou seja, nós temos o amor por Deus, isso se nós verdadeiramente amamos a Deus, né? Nós temos o amor por Deus porque Deus nos amou primeiro. Essa palavra revela a nós de que, desde a eternidade, antes de nós sermos criados, Deus estava lá sozinho, mas o seu amor já existia por nós. O seu amor já estava nele. Deus, ele é amor. Não esquecendo também que Deus é justiça. Mas esse amor já estava implantado em Deus, já estava em Deus, já existia em Deus, porque Deus já existia desde a eternidade. E quando ele criou o homem e a mulher, já sabia tudo que ia acontecer na terra. Ele sabia também que o pecado ia se multiplicar, ele sabia que as coisas iam ficar terríveis como hoje estão, ele sabia que a gente ia passar por muita coisa ruim, ele já sabia que o anticristo, o diabo governaria através do anticristo, ele já sabia de tudo, de absolutamente tudo. Mas o amor dele, ele não precisava saber, já estava nele. E se já estava nele, ele já sabia. E esse amor já existia junto com ele, porque ele já existia desde a eternidade. E agora não podemos esquecer também da maior prova do amor dele, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas como eu estava dizendo, o pecado ele está se multiplicando cada vez mais, principalmente nos últimos tempos agora. O pecado tem se multiplicado de uma forma tão grande a ponto de até os cristãos dentro da igreja acabarem caindo ou então acabarem se rebelando contra Deus. São coisas assim inexplicáveis que a gente não consegue nem ter uma palavra tão específica, a gente não consegue nem descrever em várias palavras o que é um cristão se rebelar contra Deus dentro da igreja. O que é um cristão fazer confusão dentro da igreja? O que é um cristão acumular demônios dentro da igreja? Inclusive falei sobre igreja nesse canal, sobre por que tantas igrejas não crescem. E é por isso, porque a gente tem pessoas na liderança que estão acumulando demônios, acumulando demônios, e ninguém percebe, ninguém vê, ninguém tem o discernimento de Deus. É uma igreja de Sardes de verdade, ou então de Laodiceia. Uma igreja que pensa que tem tudo. Quantas igrejas a gente não vê cheia por aí? Mas mesmo cheias, o que tem lá, o que está sendo atraído lá, são pessoas que estão lá, que na verdade estão sendo atraídas até pelo diabo para serem enganadas. Quantas igrejas não estão aí? Parece ser igrejas que têm tudo. Não vou nem citar nomes, mas são grandes igrejas que parecem que têm tudo. Mas na verdade são igrejas de Laodiceia. É pobre, miserável, enfim, cega, nu, não tem vestimenta, não tem roupas brancas, não tem vestes brancas. Enfim, são muitas coisas que a gente pode falar. Mesmo assim, Deus não deixou de nos amar. É incrível que se fosse a gente já não amaria. A gente já não ia ficar lá, a gente já não ia orar, a gente já não ia se consagrar por aquilo. De tão ruim que as pessoas são, de tantas coisas ruins que as pessoas fazem. Até cristãos, que eram para dar exemplo, cristãos até de 30, 40 anos, que eram para dar exemplo para as pessoas mais novas, e na verdade trazem apenas mais destruição. Mas que ainda assim Deus não deixa de nos amar. Novamente, Deus ainda não deixa de amar essas pessoas. Deus aborrece o pecado, não a pessoa. Ele não deixa de nos amar. Mas o pecado que está em nós é o que ele mais aborrece. E é esse pecado que pode nos levar ao inferno. É a gente que decide, a gente que tem o livre-arbítrio de querer ir para o céu, querer seguir Jesus ou não. Agora nós vamos aqui para um próximo texto em Romanos capítulo 5, o versículo 8. Vamos ler essa próxima referência bíblica aqui na palavra do Senhor. Vamos ler. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores.
Cristo morreu por nós, ainda nós sendo pecadores. Ainda nós estando cheios de pecado, ainda essa terra está simplesmente cheia do lamaçal do pecado, Jesus Cristo se entregou. A gente tem uma noção de que se fosse a gente se entregar na cruz por uma terra tão perversa, por uma terra tão pecadora como esta, a gente desistiria na hora. Na primeira vez que a gente pensasse nisso, que a gente tivesse uma mente desenvolvida no corpo para pensar nisso. Claro que eu estou dando apenas um exemplo de que a gente tem uma natureza pecaminosa e não tem como isso acontecer, mas se fosse isso, a primeira coisa que a gente ia pensar era em desistir. Uma terra tão pecaminosa dessa, uma terra tão suja como essa, uma terra tão cheia de lamações de pecado como essa, uma terra tão incrédula como essa, eu não faria isso. Mas olha só, o tamanho do amor de Deus, o tamanho do amor de Deus é algo infinito, é algo tão grande que é inimaginável, em que mesmo assim Jesus morreu de uma forma feia, cruel. Você não teria coragem de morrer assim, ou teria? Muitos até vão dizer da boca para fora que sim, teria coragem, mas não sabem de nada. Na verdade, não teriam, porque o que Jesus passou foi algo assim que ninguém mais passaria. Ele passou porque ele estava cumprindo a vontade do Pai, a vontade de Deus, porque se não fosse a vontade de Deus, ele com certeza não o faria. Ele com certeza não o pensaria. Mas o tamanho do amor do Pai e do Filho, que é Jesus Cristo, é muito grande. E por isso mesmo eles pensaram e ele entregou o seu único filho por nós. Então, tem muitas pessoas afastadas também que podem estar assistindo esse vídeo nesse momento. E eu rogo a vocês que se convertam antes que seja tarde demais. Até porque eu também gravei o vídeo sobre o relógio do juízo final. Não é algo bíblico, mas fala tudo sobre a Bíblia. O fim está próximo, o arrebatamento está próximo, a tribulação está próxima, o fim está próximo, já estamos perto do começo do fim e o fim já estará próximo e nós temos que estar atentos. Então se converta o quanto antes, se reconcilie enquanto há tempo, porque as coisas vão ficar estreitas, tão estreitas que não vai mais restar tantos cristãos nessa terra, ok? Muitos vão ser perseguidos, muitos vão ser mortos, outros vão ser arrebatados, mas a assolação vai ser tão grande, uma assolação que nem se compara com o dilúvio, uma assolação que é nova e nunca mais será vista. A assolação que haverá na tribulação, na grande tribulação. Já deixo recomendado também a minha minissérie que eu estou fazendo à luz da palavra de Deus sobre os últimos dias da história humana. Assista e veja tudo o que vai acontecer no fim do mundo. Várias referências bíblicas, vários textos bíblicos que falam sobre isso. Agora vamos lá, voltar para o livro de 1 João, capítulo 3, versículo 1. Amém? E aqui nós vamos voltar para lá e vamos ler o que está escrito no capítulo 3, o versículo 1. Vamos ler a palavra do Senhor. Vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. É muito gratificante a gente ser filho de Deus, sermos chamados filhos de Deus, não pelo homem, mas sim por Deus. A honra que vem de Deus é sempre a melhor honra. A honra do homem falha, a justiça do homem falha, mas a de Deus não. E aqui fala que por isso que o mundo não nos conhece. Porque se a gente é filho de Deus, e as pessoas dessa terra são filhos do homem, ou até mesmo algumas são consideradas até filhos do diabo, eles com certeza vão chamar a gente de cristãos loucos, de cristãos que simplesmente não prestam. Muitos vão dizer isso para nós. A gente já tem que ter estrutura e sabedoria para nos preparar para isso. Mas temos que entender e não dar atenção para essas coisas, porque essas pessoas verdadeiramente não conhecem ao Senhor. São pessoas ligadas na carne e não no espírito. E me lembro agora até mesmo do jejum. Jejum que é algo muito importante para o cristão, porque a gente se desconecta da carne e se conecta mais ao espírito. Mortifica a nossa carne e vivifica o nosso espírito. O jejum, quando é feito junto com a consagração a Deus, é o jejum em que a gente vai se conectar mais ao Espírito de Deus e vai simplesmente se desconectar mais da nossa carne, para nos livrar de muitas tentações. Tentações essas que o diabo vem em carne para tentar nos tirar da presença de Deus. Amém? Então temos que entender, só orar por esses tipos de pessoas que tanto nos maldizem. Amém? Pessoas essas que não conhecem a Deus e que a gente não deve dar atenção. Que a gente não venha deixar essas pessoas prejudicarem a nossa vida com Deus. Agora vamos para o último texto no livro de Salmos, capítulo 36, o versículo 7. Amém?
Então aqui nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Não há melhor proteção que a proteção de Deus. E já me lembro também do arrebatamento, porque o arrebatamento vai ser a melhor proteção que se vai ter para os cristãos nessa terra, mas só para os cristãos. E se você que está afastado, que está assistindo esse vídeo, volte para o Senhor enquanto é tempo, examine as Escrituras, mergulhe nas Escrituras, porque é a palavra que vai nos libertar. João 8,32 está escrito: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. A verdade vai libertar vocês. É a palavra que vai te libertar. Então volte para o Senhor enquanto há tempo, enquanto ainda há tempo, até porque o tempo está passando rápido. Não sei se vocês sabem, mas todos nós estamos tendo a sensação de que o tempo está passando rápido. É Jesus Cristo, é Deus que está permitindo isso. Para quê? Porque Ele quer acelerar as coisas. E o tempo está se encurtando cada vez mais. E é melhor que a gente volte para o Senhor logo. Amém? Aqui estarei encerrando esse vídeo. Espero que você tenha entendido bastante sobre o amor de Deus. E até o próximo vídeo.